Gente, você não passou ainda lá no Shopping Católico? Mas tem que passar, shoppingcatólico.com.br. Sabe por quê? Você encontra cada coisa tão legal. É verdade, tem livro, tem terço, produtos aqui dos nossos apresentadores. Por exemplo, o livro e o CD dele, o padre Alessandro Campos, que hoje vem com fé. Ele vem com muita fé, com muita animação, fazendo muito barulho a partir das 19h30 aqui na nossa rede Século XXI. Então vai no Shopping Católico, vale super a pena. Confere lá os produtos, shoppingcatólico.com.br. Gente, o Shopping Católico é um site super seguro, com produtos aí que você vai adorar. E mais, pode ser acessado por qualquer navegador, incluindo aí smartphone, tablets. Você escolhe, tá bom? Acesse shoppingcatólico.com.br e você ainda tem 10% de desconto na sua primeira compra. Não é bom demais? E ó, não perde hoje, hein? 19h30, vem ele, fazendo muito barulho, o padre Alessandro Campos. Um beijo pro senhor, viu, padre? Sua bênção sempre. Vamos voltar aqui pro nosso assunto. Porque tem pergunta. Peraí que eu me perdi aqui, gente. Peraí que tem pergunta aqui, que é o seguinte. A Maria de Fátima Alves, de Paulínia, São Paulo, ela pergunta aqui, ó. O sal marinho faz menos mal à saúde, assim como os outros tipos recomendados? Eu não acredito. Não é uma coisa que me convence, porque ele é um sal integral, ele tem mais minerais preservados. Mas eu não acredito que exista uma diferença considerável em relação a isso. Tá, e a Maurília Mendes, Lavinas, de Três Rios, Rio de Janeiro. Beijo, Rio de Janeiro. Tô de costas pra vocês aí, desculpa, gente. Ela quer saber se ela pode bater o sal do Himalaia no liquidificador. Pode, se ela prefere essa textura do triturado, é muito melhor que ela mesma faça esse processo do que você ir até uma loja e comprar já ele processado, porque a gente não sabe se ele foi só triturado ou se ele está diluído. Pode sim. Perfeito. Nós falamos aqui hoje do café da manhã, nós falamos do almoço, agora a gente tem que passar pelo jantar. Muita gente repete, né, o que comeu no almoço no seu jantar. Ou então aqueles que, não tem tempo, tá com preguiça de esquentar comida, enfim, não quer fazer sujeira, tal. Às vezes passa no mercado, passa no mercadinho, passa naquela loja express e compra o quê? Compra um caldo express. Esse caldo express é legal, doutor Ney? Eu adoro provocar, doutor. Você já sabe a resposta, mas eu tenho que dizer pro telespectador, não. Não é legal. Pode consumir. Não. O que acontece com o organismo quando a gente toma um caldinho express, como esse aqui, doutor Vitor? Um dos grandes problemas desses caldos é que além de ser ricos em sódio, a gente tem um veneninho que é o glutamato monossódico, né? Às vezes as pessoas acabam esquecendo de comentar sobre o glutamato. Existem vários estudos na literatura que trazem que o excesso desse glutamato pode fazer com que haja um desenvolvimento de algumas doenças, algumas doenças neurodegenerativas. Existem uns estudos recentes fazendo uma comparação com esses caldos, esses industrializados, com o autismo, né? Que é uma doença, a gente agora está no mês da conscientização do autista, né? Da criança autista. A gente tem que tomar cuidado, por exemplo, com o glutamato monossódico, que é um tipo de sódio que está lá presente nesses alimentos. A doutora Anabel, o sal é o grande vilão, ele é o responsável pela retenção de líquido, principalmente aqui em nós, mulheres? Eu acho que é uma combinação, né? O sal e também nas mulheres, nessa segunda fase do ciclo menstrual, a gente tem um hormônio que predomina, que é a progesterona, né? Então, a progesterona é um hormônio que tem uma função parecida com o mineralocorticoide também. Ela retém um pouquinho mais de sódio, né? Então, essa retenção que geralmente a gente sente na região da cintura, né, próximo ao ciclo, a fase de menstruação, tem a ver com esse hormônio. E se você ingerir mais sódio nesse período, com certeza você vai apresentar uma retenção de líquido maior, né? Doutora Michele, a gente falou aqui, né, de alguns alimentos que apresentam o sal, o sódio, vamos chamar assim, né? E a gente nem sabe, por exemplo, no leite tem sódio, você me contou logo no comecinho do programa. Sim. Nos embutidos também, imagino que tem aí uma carga de sódio danada, né? Muito. A gente deve evitar também, porque aí, doutor Ney, muita gente no café da manhã, o que faz? Pega o pãozinho, passa a margarina, vai lá e coloca, presunto, né? Um presunto, um queijo, né? Ou então um salaminho, uma linguiça, um bacon. E aí, como é que fez? A gente não deve também consumir embutidos. Não. Ou a gente pode... Vamos naquela onda do que pode, mas com parcimônia?
Vamos nessa? O que vocês acham? Se for um caso de um paciente que ele já tem um problema existente, o certo é ele cortar o mal pela raiz, tá? Porque acaba piorando, não adianta nada ele começar a fazer uma caminhada, ele tem uma atividade física, ele muda algumas refeições, mas ele continua com os hábitos alimentares errados, então aí não vai resolver. Agora, se é um paciente que ele quer fazer com prevenção, ele pode falar, não, então eu vou fazer o seguinte, de final de semana, às vezes, eu vou consumir, mas vou pôr pouca quantidade e controlar isso. O que eu indico muito para os meus pacientes, porque muitas vezes a gente come esse tipo de produto, mas não sabe que está ingerindo, esquece. Então eu falo para eles, olha, começa a fazer uma liçãozinha de casa, escolhe 3 vezes na semana e marca na agenda a sua rotina de 24 horas. O que eu comi no almoço, o que eu comi no café da manhã, o jantar. Leva para sua nutricionista, para o seu profissional e pede, fala, olha, aconteceu nesses últimos 3 dias, porque os 3 dias é mais ou menos como ela faz o mês inteiro. E aí a gente consegue fazer uma orientação pontual. Exatamente. Doutora Anabel? Então, o que eu estava falando aquela hora é que a base da sua alimentação tem que ser correta, né? O ideal é todos os dias você consumir o pão integral. Eu acho que o correto é esse. E aí, eu fui num churrasco, comi um pãozinho francês, ou eu falo assim, essas regalias que você tem direito, né? É uma porcentagem pequena, porque em geral todos nós temos serviços sedentários, né? O nosso trabalho é sedentário. E elas são muito gostosas, mas muito calóricas e tem baixíssima saciedade. Então a porcentagem é pequena. Então você deve, para consumir as regalias, você deve escolher a qualidade e o momento. Então, escolha o momento para consumir a sua regalia. Faz aquele finalzinho de semana, onde você vai lá e aquele chocolate um daquela marca, aquele sorvete, não é qualquer coisa. Né? Eu quero fazer uma pergunta, Deguste. porque quando a gente come algo que tá mais salgadinho, enfim e tal, a gente começa a beber água desesperadamente. Você está... Desidrata o organismo? Você está absorvendo maior quantidade de sódio. Você precisa diluir, o teu corpo vai puxar isso. Então, mas por que essa sensação? Eu comentei, né? Uma molécula de sódio puxa de 3 a 4 moléculas de água. Então é um feedback, é um mecanismo que o organismo, é um mecanismo natural do organismo para tentar se defender do excesso de sódio. Pro leigo aqui, pro leigo, pra gente entender o que tá acontecendo. Então, quando a gente começa a comer alguma coisa muito salgada e tal, e a gente tem essa sensação de querer beber água sem parar, é como se nosso organismo internamente tivesse se desidratado. Isso, os rins, eles são um dos grandes responsáveis por esse mecanismo de reajuste. Ele filtra esse excesso de sódio, esse excesso de sal. Então, para os nossos rins não sofrerem, o nosso próprio organismo faz com que haja uma retenção de água para o rim não ficar filtrando muito aquele sódio. O corpo é muito inteligente, né? É uma beleza. Peraí, só vamos aqui para virtual rapidinho, que a gente está terminando o programa. Vamos responder aqui a Fernanda Farias de Belo Horizonte, Minas Gerais. Um beijo, minha princesa. Oi, Cissa, minha mãe só usa sal rosa. Ele é realmente melhor que o sal branco, doutora Michele? Depende para qual benefício que ela quer. Então, o certo seria ela utilizar dos dois, uma quantidade de meio a meio. Porque aquele negócio que a gente falou logo no comecinho da relação do iodo, não é isso? Vamos fechar. Eu queria que cada um desse aí rapidamente, a gente tem 2 minutos de programa, rapidamente suas considerações finais em relação ao sal. Por favor, doutor. Então, eu queria que você, meu telespectador, soubesse de uma coisa. Se você quer realmente reduzir a doença cardiovascular, você tem que se lembrar que você tem que aumentar a ingesta de vegetais, diminuir a gordura do abdômen, aumentar a atividade física, reduzir a quantidade de sal, reduzir a quantidade de açúcar, controlar o diabetes, controlar a pressão arterial, reduzir o seu sedentarismo. Perfeito. Doutor Vitor? Eu costumo dizer para os meus pacientes e para você, telespectador, que na vida a gente tem que se permitir as exceções e tomar cuidado com alguns alimentos que são rotina, que fazem mal para o nosso dia a dia. Então aqui a gente tem o que eu gostaria de trazer para vocês em casa é para vocês prestarem atenção em qual alimento vocês estão ingerindo. Aprender sempre, né? Sempre. Criar novos hábitos. Doutora Anabel. Então, para resumir, em geral, o sal e o açúcar em excesso fazem mal, né? Tanto faz se você vai consumir um sal do Himalaia, mas em excesso vai fazer mal. E o açúcar também, né? E prestar atenção nos produtos industrializados, que tem esses 2 elementos em excesso escondidos. Muito bom, doutora Michele. Cortar o industrializado no máximo que puder. Faz uma rotina, de segunda a sexta-feira eu não vou consumir nada de industrializado. E aí, final de semana, eu me permito comer alguma coisa. Perfeito. Gente, muito obrigada pela participação. Obrigada, vocês voltam, Cissa. tá? Os mesmos especialistas aqui, essa equipe do bem vai voltar pra gente falar
sobre o açúcar, que não deu tempo, né, gente? Eu quero agradecer também, a Camicado, a Hortifruti, Fartura. É Fartura, né, Milena? Fartura aqui de Vinhedo ou Valinhos? Valinhos, eu não sou daqui, tá, gente? Então eu me confundo às vezes, tá bom? E, amanhã a gente vai fazer um programaço, tá? A gente vai falar sobre a retração de gengiva e cárie. Vem com a gente, 13h. E, continua com a programação da Rede Século XXI, que é sempre bom demais, né? Vem aí a mulher.com, não esquece, às 19h30, o Padre Alessandro, com Vem com Fé. E eu te espero amanhã, 13h. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência. E, se cuida, hein, que eu tô sempre de olho. Beijo.